Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React. Obrigado pela presença, um prazer tê-los aqui e vamos lá. Então, quando nós demos o estilo aqui para essa linha da tarefa, para esse parágrafo da tarefa, ficar como essa caixinha, como se fosse uma mensagem de alerta, né? Nós fizemos a aplicação do estilo inline, uma das maneiras mais simples de se aplicar estilo no React. Mas isso aí não é uma prática muito recomendável, porque polui o nosso código, né? Então seria interessante nós criarmos um arquivo específico para o estilo. Essa é uma outra forma que nós podemos adotar. Então aqui na pasta source, src, né? Vamos acrescentar mais outra pasta, vamos chamar aqui de CSS, não precisa ser muito criativo. E dentro da pasta CSS vamos criar o arquivo style.css. Dentro desse arquivo de estilo é que nós vamos jogar aqui esse nosso estilo, que eu vou copiar daqui, só para ter a base nos elementos, porque evidentemente isso aqui não pode ser aplicado diretamente como estilo, porque não vai ser reconhecido como código CSS. Nós temos que voltar essa nomenclatura JavaScript para a nomenclatura das propriedades CSS normais. Então vamos começar a escrever o nosso estilo. Vamos criar aqui uma classe, vamos chamar de classe tarefa. E aqui vamos começar com o background color. Eu copiei aqui exatamente para copiar aqui esses valores. Ctrl C aqui, Ctrl V, para não ter que ficar mudando de um arquivo para outro, né? Vamos acrescentar agora um padding de meio rem. Vamos pôr uma border radius de 0.25 rem e a color esse 175393 aqui, aquele azul mais escurinho. Então podemos apagar isso aqui, que eu pus só para copiar esses valores para cá. Vamos salvar esse arquivo CSS, o style CSS. Então, primeiramente, vamos eliminar tudo isso e vamos substituir pela classe name igual tarefa, foi o nome que nós demos para a classe. E onde eu vou importar o arquivo CSS, o style CSS? Eu posso importar ele aqui mesmo, mas eu estou importando os arquivos CSS aqui no header, que ele vai embutido antes de toda a página. Então ele traz todos os arquivos CSS que nós incluirmos aqui, para ficar tudo num lugar só. Eu tenho aqui o React Strap, o Bootstrap, todos os arquivos de estilo estão num ponto só, certo? Então vamos pôr aqui o import. Nós vamos importar ele da pasta CSS, o arquivo é o style.css. Vamos salvar aqui e vamos salvar aqui o de tarefa. Vamos salvar, tudo salvo. E vamos acrescentar aqui uma tarefa aqui, aleatória. Percebam que a formatação continua a mesma e nós ficamos com o código menos poluído, porque não está todo aqueles style aqui dentro. Nós vamos fazer isso também aqui com o button, mas aqui nós vamos fazer de uma maneira diferente. Então preparem um cafezinho e vamos pôr a mão na massa. A inclusão dos arquivos CSS no React, então, não tem muita diferença do que normalmente a gente faz. O único problema desses arquivos de estilo inclusos é que eles tendem a crescer. E, com isso, a chance de conflitos de nome, de classes principalmente, tende também a aumentar. Além disso, nós temos aquela questão do alinhamento,
que em CSS normalmente não se pode fazer, embora nós tenhamos aí o SASS, que também é uma outra forma de incluir, que nós veremos mais adiante. E existem outros probleminhas, como os WebKits para as diversas versões de CSS, para adaptar o nosso estilo. Então, essa forma ainda é uma forma meio simples. Surgiu, então, gente, uma coisa nova e revolucionária, que são os Styled Components. Ele foi desenvolvido inicialmente para o React, então casam-se perfeitamente, e adota o conceito do CSS dentro do JavaScript, para você evitar, então, ter que importar estilos. Você trabalharia com o CSS diretamente no JavaScript, como está aqui vários exemplos. Se quiserem, podem ver depois aqui a vasta documentação, tem desde a motivação, as vantagens, a instalação, enfim, tudo que você quiser saber, porque o assunto é extenso e não caberia aqui neste curso a gente se estender muito. Mas a documentação é muito boa e você poderá estudar isso aqui depois com mais vagar, porque certamente vai usar, principalmente para componentes reutilizáveis, como é o nosso caso aqui, desse botão com esse estilo especial que nós demos aqui, que no caso é a nossa caixinha de lixo, esse botãozinho aqui estilizado, que nem parece um botão. E para isso o Styled Components vem a calhar. Então vamos primeiramente instalar o pacote com o npm install. Vou copiar aqui no próprio VS Code eu vou abrir um novo terminal e vamos instalar aqui. Bom, terminou a instalação, eu vou fechar aqui o terminal e nós podemos criar, vou pegar aqui um exemplo de um botão, olha como é que se constrói um botão com Styled Components. Nós podemos criar um arquivo separado, quer dizer, um componente separado, ou podemos colocar aqui mesmo. Tudo vai depender da complexidade do seu código. Como o arquivo aqui é pequenininho, eu vou colocar no mesmo arquivo aqui o nosso botão. Então eu vou definir uma variável, vamos chamar aqui de const icon button, o botão de ícone, né? Vamos dar esse nome, vai ser igual styled.button. Ele está reclamando aqui porque esse styled não está definido. Para ele estar definido, nós temos que fazer a importação aqui. Import styled from Styled Components. Pacote que nós acabamos de instalar, certo? Então ele já não reclama mais aqui do Styled. Então Styled Button. Vejam aqui, eu estou seguindo essa sintaxe da direita. Então aqui Styled Button, porque ele descende de um botão. E aí nós abrimos uma template. Template, vocês sabem que abrimos aqui entre crases. E é aqui que vai o nosso código do Styled Components. Eu quero mostrar aqui para vocês que eu tenho uma extensão do VS Code, que é o VS Code Styled, especialmente feito para dar esse highlight na sintaxe do Styled Components. Ajuda aí no desenvolvimento do código. Se quiserem, podem instalar então essa extensão VS Code Styled Components no seu VS Code, na sua versão do VS Code aí. Bom, mas voltando aqui então, dentro da template é que nós vamos definir as propriedades CSS usando a mesma sintaxe do CSS. Então isso é muito bom porque não tem que inventar nada, reinventar nada. Além disso, você tem a vantagem aí do nesting, quer dizer, do aninhamento. Você pode aninhar propriedades da mesma forma como no Sass. Ele já inclui aí os WebKits para adaptar para todas as versões de CSS.
e também ele cuida dessa questão do conflito de nome de classes, porque ele vai gerar um nome aí, uma ID específica para cada classe diferente, de forma que ela não se repita. Então, nós vamos aqui simplesmente passar aqui essas propriedades, só que lembre-se que tem que adaptar aqui para o CSS normal. Então, aqui, por exemplo, está o background color, que nós usamos camel case, porque aqui está em notação JavaScript, nós temos que voltar para o background color em minúscula, como é no CSS normal. Então vamos colocar aqui, a primeira propriedade aí é o float, right. Viram que segue aí a notação normal, não precisa pôr também aspas para delimitar, nada. Ela volta aqui a sintaxe do CSS normal. Background color, vou pegar essa aqui, vamos copiar aqui de cima, essa cor aqui que nós colocamos. Vírgula. A outra propriedade agora é a color. Essa 17755393 e a border none. Certo, pessoal? Então nós já temos aqui o nosso style component devidamente configurado. Vamos usar ele em cima aqui, eu vou deixar por enquanto só para poder copiar ali aquele on-click. Nós vamos colocar agora aqui então um icon button, que vai ter a propriedade on-click, igual, vamos copiar isso aqui. Ele se comporta normalmente igual a um botão, certo? E aqui no meio nós vamos colocar o FA-out. Ctrl C, Ctrl V. E aí nós podemos tirar fora esse button aqui, porque ele foi substituído pelo nosso icon button. Salvar com as propriedades CSS já definidas aqui pelo Style Components. Fica uma maneira bem limpa também. Como eu disse, nós poderíamos colocar isso aqui num arquivo separado, exportando o icon button, e aí importaríamos aqui o arquivo que nós tivéssemos criado. Se o código estiver muito grande, dá para fazer isso, mas aqui é curtinho, dá para ficar num arquivo só, certo? Vamos verificar aqui se está tudo funcionando direitinho, se não mudou nada. Perfeitamente, está aqui o nosso ícone, agora estilizado pelo Style Components. Eu vou abrir aqui um terminal das ferramentas de desenvolvimento do Google Chrome, para a gente inspecionar aqui esse ícone. Vamos por aqui em Elements, vamos inspecionar aqui esse ícone. E vejam aqui no button, aquilo que eu falei, olha o nome da classe que ele deu. É um nome completamente aleatório que foi gerado pelo Style Components. Além disso, ele já acrescentou aqui, olha, WebKit Appearance Button, aquilo que eu falei. Ele já acrescenta todo o código necessário para garantir a compatibilidade do nosso CSS. Essas são as grandes vantagens de utilizar esse tipo de ferramenta. Para encerrar, uma funcionalidade que está faltando aqui na nossa lista de tarefas é uma função para editar a tarefa. Vamos supor que eu queira corrigir alguma coisa que está aqui, alterar o texto de uma tarefa já registrada. Nós precisamos então de um código de edição. Nós já temos um para adicionar tarefa, outro para deletar a tarefa, e vamos agora na próxima aula ver aí um de edição de tarefa. Mas já vamos deixar preparado aqui com mais um ícone do React Icons, para poder colocar aqui um lápis para edição, um novo botão
que é o que vai disparar a função de edição de registro. Então nós vamos utilizar aqui, reutilizar esse nosso button, o icon button aqui, para acrescentar mais um ícone. Deixa eu fechar aqui essas ferramentas de desenvolvimento do Google Chrome. Eu já encontrei aqui no React Icons um ícone que eu quero usar, esse FA Pencil Alt. Vai ser o ícone que nós vamos usar para acionar a edição. Então nós vamos voltar aqui no nosso código e depois desse icon button da lixeira, nós vamos acrescentar um outro icon button. Só que aqui dentro agora nós vamos colocar um FA Pencil Alt, que está reclamando porque não foi importado ainda. Nós vamos importar ele daqui, ó. FA Pencil Alt. Vamos salvar. Vamos adicionar aqui um texto. E agora temos então o da lixeira, que deleta. E o de edição, que por enquanto não faz nada. Nós vamos cuidar disso na próxima aula. Certo, galera? Espero que estejam gostando, que estejam aproveitando bastante, estudando bem. É importante que você vá também praticando o código, não adianta só ficar vendo eu desenvolvendo aqui, porque não resolve nada. Mudem as coisas, leiam a documentação desses componentes que nós estamos usando aí, vejam os exemplos, assim que a gente aproveita melhor as aulas, certo? E se estão gostando, eu peço que vocês não deixem de compartilhar para agregar mais gente aqui. Eu andei divulgando aí em grupos específicos do React, já veio alguns parceiros aí agregar aqui ao nosso time. E qualquer coisa, gente, deixem aí os comentários, se estão gostando, se querem que mude alguma coisa, se não entenderam alguma coisa, quiserem interagir aqui comigo, vai ser um prazer atendê-los, certo? Eu respondo todos os questionamentos que vêm aqui no canal. Então até a próxima aula. Não deixem de dar aí o seu like, que ajuda bastante aí no YouTube. Se inscrever no canal, ativa o sininho para serem notificados de novos vídeos. Todos os links estão na descrição do vídeo, inclusive para o meu repositório no GitHub, onde você encontra todo o código que nós estamos utilizando aqui nas aulas. Um abraço e até a próxima, galera!